Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Motivo de muita alegria estar aqui na manhã deste domingo. Pode não parecer, mas confesso que está bastante nervoso. Eu não tenho o pentecostalismo do pastor Antônio de correr para o lado, girar, plantar bananeira, ou a eloquência do pastor Luciano de vir com os textos, mas eu tenho uma palavra dos céus para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade nesta manhã. Agradecer aos meus pastores, pastor Antônio, pastor Luciano, por essa oportunidade. Agradecer a vida da minha esposa também, que sempre está comigo. 70% do meu ministério, que sem ela eu não consigo. Eu não chego a lugar nenhum. Mas me sinto honrado de estar aqui. Então, quero deixar uma palavra bem rápida. Não vou me alongar. Prometo ser fiel ao texto que eu ler. E quero trazer uma palavra para o seu coração. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Uma história bastante conhecida, talvez você já tenha ouvido, e o que eu vou falar, não que você não já tenha ouvido, mas eu aprendi que se Deus está repetindo mais uma vez, é porque tem pessoas que ainda não entenderam aquilo que Ele tem para a sua vida no dia de hoje. Então é uma palavra bastante conhecida. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21, e vai dizer assim: E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram ele e estava junto ao mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha jaz à beira da morte. Rogo-te que venhas, impõe-lhe as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. Jesus foi com ele e com muitas pessoas, e seguiam, e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, que havia 12 anos, tinha sido sofrido muitas coisas e muitos médicos, tinha gastado tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprindo, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei sã. Imediatamente do seu sangue secou, e ela sentiu o corpo, e estava curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saiu virtude de si, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disse os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito, aproximou-se e caiu no chão diante dele. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. E ele permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam. E ele disse: Por que fazeis o alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E ele, porém, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e que com ele estavam, entrou onde a menina estava, e ele disse à menina: Levanta. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois, com ela. E assombravam-se com grande espanto. O livro de Marcos, pastores, vem trazendo uma narrativa interessante. Só que eu não posso chegar a um certo ponto sem antes lhe trazer o contexto. Marcos, ele está escrevendo para um público de gentios. Marcos, ele tem para nós, ou trazer para nós, quem é esse Jesus, Juan? E ele vem trazendo para nós que Jesus, ele vence a enfermidade. Jesus, todas as vezes que bateu de frente com a morte, Jesus venceu. Jesus, todas as vezes, Bia, que ele bateu de frente com alguma enfermidade, Jesus venceu. Não é à toa que Jesus está passando em Naim e passa uma viúva para enterrar seu filho. E quando Jesus, ele olha para aquela situação, ele não toca no morto, Jesus toca no esquife. O que Jesus tem passa para o esquife, do esquife passa para o morto, e imediatamente o morto revive, Juan. E é interessante que Marcos, ele vem trazendo todos esses relatos que Jesus, ele cura, ele salva. Jesus agora, ele também vai chamar 12 discípulos para andar do seu lado. Jesus agora chama 12 para que o seu ministério possa continuar, evangelista Isaías. Interessante que vai passando todos esses relatos que Marcos relata, e chegamos até Marcos capítulo de número
número 4. Por que Marcos capítulo de número 4? Marcos capítulo de número 4, ele fala de uma tempestade a qual Jesus vive. E dentro dessa tempestade, Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer assim: por que sois teimosos ou temerosos nessa questão? E o termo temer aqui, ou o termo temer, ele está querendo dizer assim: porque vocês tendem de uma coisa que eu estou com vocês. E eu gosto dessa passagem do barco de Marcos capítulo 4, porque os discípulos, Carmen, estão todos os dias com Jesus. Mas como é que Jesus está no nosso barco e a gente tem medo daquilo com Jesus no nosso barco? Jesus me fez entender, Alex, que todas as vezes que Ele está no nosso barco, nós temos que ter fé e confiar que Ele vai fazer algo diferente na nossa vida. Mesmo que as tempestades se levantem, mesmo que os caos das vidas venham se revelar contra nós, mas eu tenho certeza que quando colocamos o Mestre no nosso barco, grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida. Interessante que agora, esses homens que estão dentro dessa embarcação, Juan, são homens que estão acostumados a viver tempestades. São homens que estão acostumados porque já viveram uma tempestade antes. Então Jesus, ele se levanta, acorda e diz assim: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E pra gente, basta apenas uma ordem para Jesus dizer assim: essa doença vai embora, essa dificuldade vai embora, isso que você está passando vai embora. Então precisamos entender, Sara, que e mediante algumas questões que temos, precisamos entender que a voz de Jesus tem que ser o primordial na nossa vida. Na parte da manhã, a gente dava aula para os adolescentes, pastora Roseli, e eu deixei para eles o quão importante é que nós não sofremos consequência com as nossas dificuldades. Porque as nossas consequências, Gabriel, nos tiram de certo foco que fazem nos trazer danos espirituais como danos seculares na nossa vida. E Deus não quer que sofremos, Daniel, danos na nossa vida. Ele quer que vivamos, gente, uma vida cheia de Deus, uma vida onde o Senhor tem para nós poder, graça, unção e vida. Mais para frente agora, depois que Jesus ele passa dessa tempestade, Luiz e Alex, ele bate de frente com um gadareno em Gadara. Lembra de Gadara? Gadara ela é uma região, gente, das 10 cidades de Decápolis. E dentro dessa região, Jesus ele atravessa para o outro lado, porque ele diz para os discípulos assim: pastor Luciano, passemos para o outro lado. A ideia de Jesus nunca foi perguntar se ia passar. A ideia de Jesus nunca foi entender se ia dar para passar, não. Jesus vira para os discípulos evangelistas e diz assim: passemos para o outro lado. E nesse decorrer, Jesus ele passa para o outro lado e agora ele bate de frente com o gadareno. Nessa situação agora, a Bíblia fala que é um homem que vive nos sepulcros, um homem que vive se machucando, se acorrentando. A Bíblia fala que agora este homem, ele tem, por vez, tentaram prender com corrente, não conseguiram, tentaram tirar ele dali, mas não conseguem. Interessante, eu lendo um pouco dessa passagem até chegar onde eu quero chegar, eu pude perceber que esse homem está possesso por uma legião, pastor Isaías, e a legião naquela época era um grupo de pessoas especiais. Que grupo era esse? Era um grupo que era voltado, Juan, para exterminar tudo aquilo que teria dentro da cidade. Seria família, seria comércio, ou poderia ser o que for. Então, essa legião dentro desse homem vinha para acabar e para arruinar com a vida desse homem. Só que interessante é quando Jesus pisa na nossa Gadara. A boa sempre vai ser deixar Jesus pisar no nosso meio. Por quê? Porque é com Jesus que não tem demônio, não tem diabo, não tem tranca-rua, não tem ninguém que possa olhar para nós e possa nos deter. Porque quando estamos com Jesus, Jesus ele é aquele que pode mover os céus e terra em nosso favor. Alex, é difícil viver hoje nesse tempo com o inimigo nas nossas vidas tentando nos parar, nos neutralizar? É difícil, mas se temos Jesus no nosso caminho, não tem diabo nenhum que vai nos parar. Interessante é que agora, quando ele bate de frente com esse gadareno, o gadareno vai virar para ele e vai dizer assim: o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Jesus vai virar para o gadareno e vai dizer assim: sai deste homem. Só que ali tem uma manada de porcos pastando, e os demônios pedem para que Jesus ele pudesse jogar os demônios para aquela manada. Jesus joga os demônios para aquela manada de porcos e automaticamente os porcos caem de espinhadeira abaixo. E quando os moradores daquela região veem aquele relato, os homens entendem que ficam assombrados porque não estão acostumados a ver aquilo ali. Só que onde Jesus chega, gente, a doença não pode ficar, o medo não pode ficar, nada que o inimigo tenta contra as nossas vidas pode ficar. Por quê? Porque Jesus tem o poder de mudar todo o cenário ruim da nossa vida.
mais para frente agora, vai chegar onde eu quero chegar, em Marcos capítulo de número 21, ele vai dizer agora que certo homem por nome Jairo, um chefe da sinagoga, vai chegar para ele, vai rogar aos seus pés. Algumas versões vai dizer que ele prostra-se aos seus pés. Lucas e Mateus diz que ele é um governante, mas eu gosto da versão de Marcos, porque Marcos ele relata que ele é um chefe da sinagoga. E o que é um chefe da sinagoga naquele tempo? O chefe da sinagoga naquele tempo é alguém nada menos, é um homem respeitado, é um homem de cargo alto, é um homem agora que ele dirige culto, ele sabe toda a liturgia do culto. Jairo é alguém de renome, só que tem um porém, Juan, se cargo salvasse alguém, por que Jairo automaticamente não teria curado a filha? Se o cargo pastoral me salvasse, por que os meus problemas não já teriam passado? Mas isso é para nós entender que não é cargo que vai nos salvar, não é microfone que vai nos salvar, não é um instrumento, não é teclado, não é uma cadeira, não é nada disso que vai nos salvar. Porque se eu não entender que Jesus tem que ser o centro, não vai ter nada que vai mudar na minha vida. Eu posso fazer o que for, gente, mas se eu não entender que Cristo precisa estar no centro da minha vida todos os dias, não tem que fazer, não tem o que Jesus mudar se eu não entender isso. Jairo é alguém, gente, que tem renome. E deixa eu te fazer uma pergunta, que tanto nome é esse, que tanta coisa é essa, que o seu canudo da faculdade não pode resolver, o que os seus certificados não podem resolver na sua vida. Jairo tem isso, gente. Jairo tem nome, tem certificado, tem cargo ministerial, só que Jairo está acostumado com coisas superficiais. Peço desculpa, mas a palavra é um pouco difícil. Mas o interessante disso tudo é que mesmo com cargo, mesmo com tudo, isso não pode resolver o problema de Jairo. Aí Jairo ouve o quê? Que Jesus está dentro da cidade passando e vai até Jesus rogar ele para que ele pudesse ir na sua casa. Chegando mais para frente agora, Jairo vai levar Jesus vai passar por uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, e agora essa mulher ela está procurando Jesus também, porque ela ouve Jesus passar por dentro dessa cidade, e quando ela chega perto de Jesus, ela vai tocar na orla do mestre, e ela dentro do seu coração está dizendo assim: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela toca, e os discípulos querendo despedir essa mulher, eles não entendem, porque era necessário Jesus passar por ali, para que ele pudesse curar a filha de Jairo, e era necessário Jesus passar para curar aquela mulher. E quando ele passa, toca a mulher toca na sua orla, a mulher é curada, o estancamento de sangue, ele para na vida da mulher, e querendo ou não agora, Jesus, ele passa por isso, e entra dentro da casa de Jairo. Interessante dentro disso é que quando Jesus chega dentro do cenário, Jesus vai ver homens chorando, mulheres chorando, vai ver instrumentistas, vai ver tocadores de flauta dentro do ambiente. Só que Jesus, quando ele chega, Isaías, para tudo isso, ele fala assim: retirai-vos, porque a menina não está morta, a menina dorme. E lendo um pouco dessas pessoas, que isso, portanto, era um costume da época, para todo tipo de velório ou enterro, eles contratavam essas pessoas para que elas pudessem chorar e prantear. Só que pensa comigo, o que adianta você chamar pessoas para a sua vida que não vão ajudar em nada? Não adianta eu ter pessoas do meu lado, chamar pessoas para um momento difícil que não vão agregar, porque o único que pode agregar nos momentos difíceis da minha vida, se chama, o nome dele é Jesus. Porque sem Jesus não tem como viver. E interessante que já reparou? Aí eu faço uma pergunta para algumas pessoas, missionária Rosana: quantas vezes já chegaram para a senhora para falar que o seu jeito de adorar incomoda? Quantas vezes já chegaram para falar para a senhora que o seu jeito de estar ali não é de Deus? Mas só você e Deus sabe o quanto você lutou, o quanto você caminhou para chegar até aqui. E muitas das vezes botamos pessoas dentro do nosso relacionamento que não agregam em nada na nossa vida. Pode olhar, gente, quantos ciclos eu já tentei entrar e nenhum deles deu certo. Todas as vezes que eu tentei entrar, Jesus pegou e tirou. Porque se não for para ficar na mesma visão que eu tenho, pode sair, pode ir embora. Jairo chamou pessoas que não tinham visão para estar do lado dele.
Aí sabe o que acontece? Jesus precisa chegar, mudar algumas coisas de lugar para fazer a gente entender que precisa ser Ele na nossa vida. Repara que eu citei 4 textos. Falei da tempestade, falei do endemoniado, falei de Jairo e agora eu falo da mulher de fluxo de sangue. Reparou que os 4 tentaram e quem resolveu o problema dos 4? Foi Jesus, gente. Sempre vai ser Jesus na nossa vida. Pode ter o que for, se eu não botar Jesus como prioridade e centro da minha vida, as coisas não vão fluir, as coisas não vão andar. Sabe, eu olho para alguns por da Bíblia e eu vejo que sem compromisso com o eterno, nada pode mudar, nada pode resolver. Aí eu me agarro a Salmo 119, verso de número 9. A Bíblia vai dizer assim, pastor Antônio: como o jovem purificará o seu caminho. A parte B do versículo está dizendo assim: observando de acordo com a sua palavra. Quer viver coisas extraordinárias, gente? Quer viver os processos da vida, os caos da vida? Leia a palavra. Aí lembra o que eu citei aqui na sexta-feira. Lembra de Mateus no Sermão do Monte, o que ele fala? Vai ter coisa na nossa vida que só vai sair através de jejum e oração, porque sem jejum e oração a nossa vida não vai frutificar. E é interessante que Jesus chega, tira todo mundo da casa, aí chama o pai da menina, chama Jairo, e ele vai falar assim: evangelista Isaías, a menina não está morta, a menina dorme. E interessante que no verso de número 34 ele fala, né? Não incomode mais o mestre. E mais para frente ele fala assim: menina, levanta. O interessante é que Jesus não precisou de ninguém. Jesus apenas precisou de uma palavra para ressuscitar aquela menina. E todos nós sabemos que Jesus, ele é poderoso, Jesus, ele é misericordioso com nós. Então precisamos entender que sem Jesus precisamos da palavra dele, precisamos que Jesus chegue no local, toque no ambiente, fique no ambiente e que façamos assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor chegou para curar a minha ferida, porque o Senhor chegou para tratar daquilo que eu precisava. E o que falta em nós, gente, muitas das vezes é isso, é se posicionar, é entregar para Jesus o nosso amanhã, as nossas dificuldades, as nossas falhas. Eu disse que não ia me alongar e eu já estou entregando, já estou caminhando para o final. Gente, quer vencer, quer crescer, viva com Ele, adore a Ele. Não tem como, gente, em hipótese nenhuma, viver chamado sem antes entregar tudo para Ele. Não tem como. E é essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração. Queria deixar que, mesmo em lutas, mesmo em caos, mesmo em dificuldades, precisamos entender, eu vou frisar pela 5ª ou 1000ª vez: Jesus precisa ser o centro da nossa vida, porque vai se levantar luta, vai se levantar diabo, vai se levantar o que for, mas se Jesus for o centro da nossa vida, nós vamos chegar a lugares onde ninguém chegou. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade por essa manhã, e que Jesus possa te abençoar, amém?